Hoje nós vamos falar sobre um dos recursos trazidos pela espiritualidade maior, que nunca cessa de enviar para nós recursos misericordiosos para que possamos crescer como pessoas, como espírito, procedendo a nossa reforma íntima e, em consequência disso, também gerando a paz, a concórdia, a união no mundo. Então, um desses recursos enviados por Deus para nós é um idioma chamado Esperanto. Alguém aqui já ouviu falar em Esperanto? Já? Pois é. O Esperanto é um idioma que foi criado, foi trazido, programado, organizado nas esferas superiores e é um recurso para auxiliar a comunicação entre os povos, trazendo com isso a paz, a fraternidade, a igualdade. Porque pensava o seu Criador que uma das dificuldades de comunicação, as dificuldades de comunicação é que gerava as guerras, os conflitos que tanto fazem sofrer a humanidade. E nós vamos ver também no decurso do nosso trabalho aonde o Espiritismo esbarra no Esperanto. E o que o Espiritismo utiliza do Esperanto? Lembrando, já vamos falar aqui já de início, que o Esperanto, sendo um idioma, ele não tem cunho religioso, ele é neutro. Mas ele tem uma força, uma ideia interna de fraternidade, de união, e ele é abraçado por diversos grupos religiosos, grupos não religiosos, cientistas, jovens, enfim. Então nós vamos ver em que o Espiritismo esbarra no Esperanto e para que o Espiritismo utiliza o Esperanto. Então vamos começar. No livro A Gênese, nós temos aqui no capítulo 17, chamado Predições do Evangelho, um só rebanho, um só pastor. O que é predição? Predição é uma espécie de profecia, é um vislumbre do futuro. Então aqui ele diz o seguinte: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Isso está em João capítulo 10, versículo 16. E Kardec comenta isso dizendo o seguinte: entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Pressente essa unidade e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade. Então lá, em A Gênese, Kardec já previa uma universalidade de vários itens como religião, sociedade, política, comércio, e claro que também, para que isso aconteça, deveria haver também uma unidade no sentido de linguagem. Então, o que estava acontecendo aqui? Kardec já estava pressentindo e já estava predizendo a supressão das barreiras linguísticas 20 anos antes do nascimento, do aparecimento de Zamenhof, que é o criador do Esperanto, Zamenhof, nessa época aí da Gênese, tinha 7 anos de idade. Então ele já pressentia, ele já previa o aparecimento do Esperanto. E para que nós possamos falar
do Esperanto e do Espiritismo, nós vamos falar de alguns pioneiros que vocês devem até conhecer. Esse é um, Ismael Gomes Braga. Nós vamos ver que muitas coisas pitorescas, né, aconteceram na vida de Ismael, que o conduziu ao Esperanto e também ao Espiritismo. O Ismael Gomes Braga, ele nasceu na Fazenda Braguinha, no Córrego Alegre, em Ubá, pertinho de nós aqui, né? Em julho de 1891. Ele era o primeiro filho de uma família de agricultores e havia muita dificuldade na época, eles não tinham condição de estudar, então ele só estudou durante um ano, na verdade, durante um período letivo, porque ele teve que sair para poder ajudar a família na agricultura. Mas, como ele era uma pessoa de gênio, ele foi autodidata. Então ele estudou literatura, tudo sozinho, né? Idiomas, língua francesa, latim, italiano, inglês, espanhol, hebraico, adquirindo ainda conhecimentos de árabe, russo, holandês e grego. Isso sem frequentar a escola, autodidata, tá? E foi ainda aos 16 anos em Ubá que ele foi incentivado pelo maestro João Ernesto, outro esperantista da época. E ele iniciou assim os estudos dele do Esperanto e aprimorou depois pelo um curso administrado pelo Dr. Alberto Couto Fernandes. Todos esses nomes que eu estou falando aqui são pioneiros do idioma, tá? Em 1910, ele se tornou membro da Liga Esperantista Brasileira, a atual Liga Brasileira de Esperanto, sob o número 13. Durante a sua vida, tornou-se um mestre nesse idioma e um dos maiores divulgadores em todo o país. Mas por que nós estamos falando nele? Agora que nós vamos ver aqui o que aconteceu. Então, aí ele começou a estudar o Esperanto, se afinizando com a língua, gostando das ideias do Esperanto. E em 1912, na cidade de Teixeiras, Minas Gerais, ele foi convidado a assistir a uma sessão espírita. Naquela época ainda eram as mesas girantes, tá? Então ele foi assistir uma sessão daquela, ele não tinha religião. Então ele estava lá, né, junto com as pessoas e falou assim, vou fazer um teste, né, vou fazer uma pergunta para os espíritos. E vou perguntar em Esperanto. Foi o que ele fez. Aí ele fez essa pergunta aqui, ó. Kion da fratoi mi havas. Está escrito em Esperanto. Quantos irmãos eu tenho? Está escrito ali. Aí, imediatamente, ouviram-se 5 pancadas. Tum, tum, tum. Mesa, né? É tudo na mesa. Bateu 5 vezes. Mas o Ismael falou assim, puxa vida, mas eu tenho 8 irmãos, eu tenho 5 irmãos e 3 irmãs. Isso aí tá furado, né? Aí ele fez a pergunta de novo. Kion da frato e mirravas. E novamente bateu 5 vezes. Quando ele já estava para sair, para ir embora, achando que aquilo era um embuste, ele lembrou de uma particularidade do Esperanto. Em Esperanto, quando eu quero dizer pai e mãe, eu coloco esse prefixo ge para unir os dois sexos. Então, por exemplo, pai e mãe, patro, patrino. Então, ge patroi são pais. Aí ele lembrou disso. Quando ele lembrou disso, ele falou assim, peraí, vou fazer a pergunta de novo. Aí ele fez, kion da ge frato e mirravas. Ou seja, quantos irmãos e irmãs eu tenho? Aí, imediatamente, a mesa deu 8 pancadas, demonstrando que a espiritualidade não só conhecia o Esperanto, como pegou aqui a falha dele. Aí, a partir de então, tá? Ismael Gomes Braga começou a trabalhar sob esse trinômio: Evangelho, Esperanto, Espiritismo. E foi um grande divulgador do Espiritismo e do Esperanto. Ele se transferiu para o Rio de Janeiro
E no Rio de Janeiro ele tinha contato com a Liga Brasileira de Esperanto e com a Federação Espírita Brasileira, que naquela época eram todas no Rio de Janeiro, né? E na FEB, o então presidente Guilhom Loures, né, deu abertura para ele e ele criou um departamento de Esperanto lá em março de 1937. E foi a partir daí que a Federação Espírita Brasileira abraçou o Esperanto e começou a divulgar o idioma Esperanto nos seus periódicos, na época, né, e até hoje, o Reformador. E passaram também a editar livros para o ensino do Esperanto, tá? E por conta dessa divulgação, por conta dessa atividade da Federação Espírita Brasileira, começou a acontecer várias mensagens vindas da espiritualidade em favor do Esperanto. Porque o Ismael Gomes Braga também tinha uma intimidade muito grande com o Chico Xavier. Então, através do Chico, muitas mensagens vinham pelo Esperanto. E foi a partir do momento em que Ismael Gomes Braga começou a divulgar o Esperanto pela rádio, essa rádio aí, Rádio Espiritualista, né, que depois transformou-se em Rádio Globo, Hora Espiritualista, né, na Rádio Transmissora do Rio de Janeiro, depois virou Rádio Globo, é que, através de Francisco Cândido Xavier, chegou a grande mensagem do Espírito Emmanuel, intitulada A Missão do Esperanto. A Missão do Esperanto é uma mensagem dirigida a Ismael Gomes Braga, concitando os espíritas a estudarem o Esperanto. É um apoio. Nós podemos dizer que foi a partir dessa mensagem que o Esperanto teve um crescimento no meio espírita e no Brasil, tá? Então, aqui nós temos alguns trechos da mensagem de Emmanuel, é uma mensagem bem grande, tá? No cômputo das transformações por que passa o mundo, não são poucos os núcleos de organização espiritual que se instalam na Terra com vistas ao porvir da humanidade. Aquilo que eu falei no início. Então a espiritualidade está sempre mandando recursos, sempre mandando condições para que nós possamos nos desenvolver e fazer a nossa reforma íntima. Então, em meio a esses recursos, no acervo desse aparelhamento de energias renovadoras, objetivando o vindouro milênio, quero referir-me ao Esperanto. E agora Emmanuel vai falar sobre o Esperanto. Jesus afirmava não ter vindo ao planeta para destruir a lei. Como o Espiritismo, na sua feição de consolador, não surgiu para eliminar as religiões existentes. Quem acha, né, que todo mundo tem que se transformar em espírita está errado, né? Porque o Espiritismo é um meio, é um instrumento para poder auxiliar as pessoas. O Esperanto também, olha lá, está falando, ó. Também o Esperanto não vem destruir as línguas que são utilizadas. A sua missão é superior, é da união e da fraternidade. E os seus princípios são os da concórdia. E os seus apóstolos, aqueles que abraçam o ideal esperantista, são companheiros de quantos se sacrificaram pelo ideal divino da solidariedade humana nessas ou naquelas circunstâncias. E ele continua: sim, nesta hora o Esperanto é uma força que atua para a união e a harmonia, com o facilitar que se estabeleça a permuta dos valores universais do pensamento em forma universalista. Mais uma vez a palavra universalista, porque eles querem, né, eles almejam que todos nós sejamos irmãos, não importa de que idioma, de que religião, de que tendência política, de que, enfim, que nós todos possamos falar uma só língua, tanto para se comunicar, como também a língua interior, que é o amor, que é a concórdia, que é a paz. Sim, o Esperanto é lição de fraternidade. Aprendamos-la, olha o que ele fala, para sondar na terra o pensamento daqueles que sofrem e trabalham em outros campos.
E ele repete, com muita propriedade digo, aprendamo-la. Porque quando ele fala aprendamo-la, ele está se colocando também. Ou seja, porque somos também, agora ele está falando dele, somos também companheiros vossos, que havendo conquistado a expressão universal do pensamento, vos desejamos o mesmo bem espiritual, de modo a organizarmos na Terra os melhores movimentos de unificação. Então, a espiritualidade também está preocupada em aprender o Esperanto. Nós vamos ver aqui para frente, daqui a pouco, nós vamos discutir se há problema de linguagem no plano espiritual. Aqui nós estamos vendo a campanha da Federação Espírita Brasileira, quando fez 100 anos, a Língua Universal fez 100 anos divulgando o Espiritismo. E aqui eu venho falar aonde o Esperanto esbarra, onde o Espiritismo esbarra no Esperanto. A FEB utiliza o Esperanto para traduzir as obras espíritas e enviar para toda parte do mundo. Então nós temos todas as obras espíritas versadas para o Esperanto. Aqui são os números de O Reformador, em todos eles aqui, ó, são propagandas do Esperanto na revista Reformador, inclusive chega aqui para nós. E o atual articulista do Reformador é o Afonso Soares, tá? Aqui nós vemos, né, as obras básicas em Esperanto, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o que é o Espiritismo, a Gênese. Aqui outras obras em Esperanto, Paulo Estevão, Há 2000 anos, Nosso Lar, Poemas Mediúnicos, Ação e Reação, Memórias de um Suicida, Pensamento e Vida. E aqui é a ação editorial da FEB no ensino da língua. Manual de Esperanto, Esperanto sem mestres, dicionários, português e tudo mais. Aqui é a campanha da Federação Espírita Brasileira, convidando as pessoas a estudarem o Esperanto. Olha lá, ó. Venha estudar conosco a língua internacional. Campanha de estudo sistematizado do Esperanto, FEB, Federação Espírita Brasileira, tá? Aí, para provar, né, a eficiência do Esperanto utilizada pelo Espiritismo, nós estamos vendo aqui, olha aqui, livros espíritas traduzidos para o húngaro, através do Esperanto. E quem tá fazendo essa tradução é esse húngaro aqui, ó, espírito chamado Tibor. Então, não sei se vocês conseguem ler daí, ó, isso tudo aqui está em húngaro, ó. Eu também não sei o que está escrito aqui, não. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Semeador, acho que isso aqui é Memória de um Suicida. Aqui nós vemos o Divaldo Franco com o Tibor, lá em Budapeste, em 2006. E aqui mais alguns livros espíritas do Esperanto traduzidos para o húngaro. Inclusive o Nosso Lar e o livro dos Espíritos também foi traduzido do Esperanto para a língua japonesa. Então esse que é um dos objetivos do Esperanto dentro do Espiritismo, é chegar a todos os países através dos livros em Esperanto das obras espíritas. Mas vamos ver se na obra espírita fala-se sobre o Esperanto. Aqui. O Esperanto no plano espiritual. Memórias de um Suicida. Quem já leu aqui? Já? Muito bem. Então, quem já leu Memórias de um Suicida, vai observar lá no capítulozinho no finalzinho, lá na terceira parte, a Cidade Esperança, né? A cidade universitária, Mansão Esperança. Então tem um trechinho que fala assim, ó, porque a Memória do Suicida trata de alguns suicidas que estão se renovando, reparando e recomeçando, se preparando para uma reencarnação. E na preparação para a reencarnação, eles têm que estudar. Então, nesse momento, eles estavam chegando na universidade onde eles teriam que estudar. Então, tem esse trechinho aqui, ó. Emocionados, detivemo-nos diante das escolas que deveríamos cursar. Lá estavam testando os letreiros descritos dos ensinamentos que receberíamos. Moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia e até um idioma novo, que havia de futuramente estreitar as relações entre os homens e os espíritos, por lhes facilitar o entendimento,
removendo igualmente as barreiras da incompreensão entre os humanos e contribuindo para a confraternização ideada por Jesus de Nazaré. Uma só pátria, uma só bandeira, um só pastor, igual nós vimos lá no início dos trabalhos. Chama-se, tal como o nosso burgo, Esperança, e lá se encontrava, junto aos demais, o majestoso edifício onde era ministrado. Conviria assim que o aprendêssemos para que, ao reencarnarmos, levando-o impresso nos refolhos do Espírito, não nos decurássemos de exercitá-lo sobre a terra. Ou seja, no plano espiritual há universidades que ensinam Esperanto, junto com outras matérias, e algumas somente sobre Esperanto. Vamos ver? Além da Morte, psicografia de Divaldo Franco, Espírito Otília Gonçalves. Ela também estava andando lá pelo plano espiritual, fazendo uma visita lá a uma cidade, e aí acontece isso aqui, Preparávamos para as despedidas, quando a senhora Romero nos convidou para um breve repasso no Departamento Esperança, onde às 14 horas seria pronunciada uma conferência sobre a língua espiritual internacional. Sobre a língua espiritual internacional, o Esperanto, para os interessados nos problemas das comunicações entre as almas. Mas as almas? Será que no plano espiritual, porque tem gente que acha que quando a gente desencarna, quando a gente passa para o outro lado da vida, a gente vai se entender só pelo pensamento. Então, todo mundo acha que a gente vai se comunicar pelo pensamento, mas isso não é realidade, pelo menos nessa fase que nós nos encontramos. Se a gente desencarna agora, o idioma que é utilizado no nosso plano espiritual é o português. Quem desencarna na Arábia vai falar árabe, quem desencarna nos Estados Unidos vai falar americano, quem desencarna na Rússia vai falar russo. E se os espíritos se comunicar de alguma forma, tiverem que se deslocar de um lado para o outro, não vão se entender. E vai precisar de um tradutor, vai precisar de uma pessoa para ajudar nesse intercâmbio. Então, esse é um dos problemas que eles querem sanar com um idioma que ajude, que seja uma ponte de auxílio. A hora aprazada, depois de algumas músicas cantadas em Esperanto, assomou à tribuna simpático cavalheiro de meia-idade que iria proferir uma conferência anunciada. E aí ele comenta, é um velho espiritista mineiro. Esse velho espiritista mineiro, eu acho que tem alguma coisa a ver com o Urubá, entendeu? Porque ela diz aqui, ele é dedicado trabalhador da causa do amor universal, demorou-se enquanto na terra o estudo e prática do espiritismo e do Esperanto, desfraudando muito alto a bandeira da fraternidade. Aqui chegado, continua o mistério de difundir os postulados esperantistas e espiritistas, oferecendo melhor labor à preparação de almas para as grandes jornadas do futuro. Eu não acho que seja o Ismael, não, mas eu acho que é alguém de Ubá, tá? Talvez o tio dele, o Abel Gomes. Aí, um trechinho da palestra desse espírito. Após os tumultuosos dias que culminaram na França, com a eleição de Carlos Luiz Napoleão Bonaparte para a presidência da República e que posteriormente degeneraram na sua proclamação a imperador, o mundo receberia, através de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos em Paris, e na cidadezinha polonesa de Bialystok surgia a alma luminosa de Lázaro Ludovico Zamenhof. O versado conferencista prosseguiu fascinante, tecendo comentários em torno do esperantismo, encerrando sua memorável narrativa com a seguinte peroração: estudar o Esperanto, ensiná-lo e amá-lo é contribuir para a felicidade dos povos, construindo a fraternidade no imo de todos os seres. Agora nós vamos falar de um outro missionário, esse interessantíssimo. Eu trouxe até aqui alguns livros.
Ó, o Além da Morte, aquele que nós vimos ali, da Otília Gonçalves, né? E esse aqui, que é agora sobre a história do Francisco Valdomiro Lorenz. Esse aqui chama O Homem que Sabia Demais. Um grande missionário que veio à Terra e que contribuiu muito aí para o progresso na ocasião que esteve aqui e deixou um legado maravilhoso. Francisco Valdomiro Lorenz, ele nasceu no Reino da Boêmia, na República Tcheca. Ele foi um dos primeiros esperantistas do mundo. E foi o segundo esperantista do Brasil. Ele nasceu na República Tcheca, mas ele teve que se transferir para o Brasil por questões políticas lá na Tchecoslováquia. Então ele veio de navio. Enquanto ele vinha, ele veio estudando o idioma português e chegou aqui falando português perfeitamente e imediatamente já começou a criar um dicionário português-tcheco para facilitar aquelas pessoas que estavam chegando ali, tá? E ele era capaz de comunicar-se em mais de 100 idiomas, tá? Traduziu livros de todos os idiomas que vocês possam imaginar: sânscrito, hebraico, grego, inglês, francês, japonês, árabe. Isso tudo sem ter estudo. Ele também teve dificuldade. Ele veio para o Brasil e não tinha nem 20 anos. Então, ele não teve carga de estudo para aprender tudo isso. Então, ele também era um autodidata e trazia consigo uma bagagem espiritual muito grande. Ele chegou a transportar uma passagem do Evangelho João 3,16 em 70 idiomas. Aquela passagem que diz, eu vou achar aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele passou esse pedacinho para mais de 70 idiomas. E a história dele, gente, ela é muito interessante. É uma história intensa, que envolve ele, a família dele, os estudos dele. Ele é um gênio. Então, quem quiser conhecer sobre Francisco Valdomiro Lorenz, tem na internet e tem os livros aqui. Mas depois que ele desencarnou, ele fez uma psicografia através de Chico Xavier, intitulado O Esperanto como Revelação. Aqui, ó. O Esperanto como Revelação. E ele conta nessa mensagem como surgiu o Esperanto na espiritualidade. Vamos ver? Isso foi em 1959. Problema da linguagem na espiritualidade. Na esfera imediata, a moradia humana, o problema da linguagem é daqueles que mais nos afligem no senso íntimo. Alguém que já leu O Nosso Lar? Quando houve aquela situação de guerra, lá naquela colônia Moradia, que eles estavam precisando de pessoas para ajudar, soldados que estavam desencarnando na Europa, estavam sendo transportados para as regiões espirituais do Brasil. Mas tinha que vir também o quê? Um tradutor, né? Então, mostrando que não é simples assim, né? Ainda aqui, ele falando, ó, aos milhões, não obstante se descerrem horizontes renovadores, achamos-nos separados pela barreira linguística. Então, no plano espiritual, há uma dificuldade linguística. E surgiu, então, a necessidade de uma língua universal, internacional. Aí ele comenta, urgia desse modo, não apenas para o ajuste de humanas cogitações, a criação de uma língua auxiliar, que interligasse os territórios do espírito.
Verificando as imensas dificuldades para o intercâmbio de tribos e povos desencarnados, especialistas espirituais da fonética, etimologia e outros empreenderam a formação de um idioma internacional. E isso era muito complicado, isso não era fácil. Lá em cima, eles estavam estudando, reunindo pessoas, especialistas em vários tipos de comunicação para conseguir elaborar um idioma só. Até que um dos grandes missionários da luz, consagrado à concórdia, tomou para si o exame e a solução do problema. E foi aí que foi criado o Esperanto no plano espiritual. Ainda lá, criação do Esperanto entre os espíritos. Cercando de assessores eficientes, o construtor da unificação iniciou dilatados estudos, conjugando as mais conhecidas raízes idiomáticas de vários povos, concretizou em quase 50 anos a sublime realização. E auxiliado por uma equipe numerosa, ele resolveu reencarnar na Terra e nasce, Lázaro Luiz Zamenhof, sob a inspiração divina, para trazer o Esperanto para nós. Criação do Esperanto entre os homens. Então já foi criado no plano espiritual e agora vamos ver como aconteceu aqui na Terra. Século XIX, Allan Kardec trazendo já a codificação, em meados de 1857, e é nesse período que se decide também pela reencarnação de Zamenhof, em 1859. Ele nasce na Polônia e assessorado pelos mensageiros espirituais, por aqueles amigos que o ajudaram na confecção do idioma. E é aí que ele recompõe o idioma para os povos da Terra. Não sem dificuldade, viu, gente? Tá aí ele. Luiz Lázaro Zamenhof nasceu em Białystok, na Polônia, no Império Russo. Ele nasceu em meio a uma dificuldade linguística muito grande. Então, o depoimento dele, o meu local de nascimento e de minha infância deu a direção dos meus futuros passos. Em Białystok, a população consistia de 4 elementos: russos, poloneses, alemães e judeus. Cada um deles fala sua própria língua e se relaciona com os outros de forma inamistosa. É claro, ele não poderia nascer, por exemplo, num lugar tranquilo e criar o Esperanto. Ele tinha que nascer num local de dificuldade para que se aflorasse a necessidade da criação, de um idioma. E ele dizia: nessa cidade, a pessoa impressionável sente a infelicidade da diversidade linguística e se convence a cada passo que a diferença de línguas é a única, ou pelo menos a principal causa, que separa a família humana e a divide em partes não amigáveis. Então, por que ele criou o idioma? Porque ele queria paz, ele queria concórdia, ele queria união entre as pessoas. Eles eram oprimidos, porque era um lugar pequeno, onde eram obrigados a falar vários idiomas e a respeitar aquele povo que os oprimia. Educaram-me como idealista, ensinaram-me que todos os homens são irmãos. Entretanto, na rua e por todos os lados, a cada passo, era-me dado ver que não existiam homens, só russos, poloneses, alemães e hebreus. É claro que eu não vou aqui me demorar na história de Zamenhof, nem vou orientar sobre o idioma, porque nós temos aqui pouco tempo. O que eu quero trazer para vocês aqui é a imagem de que o Esperanto, apesar de ser um idioma neutro, porque o Zamenhof era judeu, apesar de ser um idioma neutro, um idioma que não tem cunho religioso, ele vem carregado de uma emoção, carregado de um desejo de
concórdia, um desejo de união, um desejo de compreensão entre as pessoas, tá? E ele foi abraçado, ele foi adotado por muitos povos, muitos grupos, muitos intelectuais. E aqui nós temos o depoimento de um escritor, né? Um poeta, né? João Guimarães Rosa. Ele diz assim: Dr. Zamenhof, criador do Esperanto, além de poliglota, era também um poeta. Não lhe bastava que a nova língua tivesse tronco robusto e raízes bem fixadas. Ela ficaria imperfeita sem a coroa de flores a variegar-lhe o verdor das frondes. Por isso, ao lançar as bases do idioma internacional, ele agiu principalmente como um artista. E é essa língua de grande simplicidade e rara beleza que está naturalmente predestinada a veicular e divulgar as obras literárias do futuro. Porque uma das coisas que Zamenhof se preocupou em fazer quando ele criou o idioma foi transpor para a língua Esperanto muitos livros literários. Então, imediatamente, ele começou uma grande quantidade de traduções do Esperanto para o Esperanto, de literatura da época, a Bíblia e outros livros, e foi aumentando essa produção literária que fez com que o Esperanto ele é uma língua que é atuante, que é viva e que funciona. Hoje em dia, né, nós temos congressos internacionais de Esperanto, congressos brasileiros de Esperanto, congressos regionais de Esperanto, e nós estamos envolvidos com Esperanto na atualidade de forma viva e de forma atuante. E nós participamos também da Associação Cultural de Esperanto de Juiz de Fora, onde a gente também leciona a língua Esperanto. Então, para vocês perceberem que o idioma, ele funciona, ele é vivo, ele é atuante. Quem ainda tiver alguma dúvida sobre isso, entra na internet e escreva lá, Esperanto, no Google, e vocês vão ter uma surpresa, porque vai aparecer várias páginas, milhares de páginas, falando sobre o idioma, falando no idioma, e vídeos e músicas, muita coisa em relação ao Esperanto, tá? Bom, então vamos ver aqui rapidamente agora a cultura do Esperanto. O Esperanto tem uma ideia interna. A ideia interna é essa ideia de concórdia, de liberdade, de fraternidade. Mas o Zamenhof, na época, ele não veio para trazer uma ideia de religiosidade. Ele veio apenas para trazer o idioma. Então, essa ideia interna, ela está embutida por conta do sofrimento dele, da história dele. Então, é isso que a gente leva para frente, esse ideal de fraternidade. É uma língua neutra. Então, ela não abraça nenhum outro ideal. Ela é neutra, então eu posso caminhar por diversos locais com o idioma. Então eu posso caminhar em qualquer religião, em qualquer local, em qualquer raça, em qualquer país, porque ela é neutra. E ela promove a união dos povos, mesmo entre os povos ditos inimigos, né? E ela preserva a cultura das línguas nacionais. Porque muita gente acha que o Esperanto ela vai eliminar os outros idiomas. Não, mas não é isso. Ela é apenas uma ponte que ajuda a comunicação entre os povos. Por conta disso, ela é a favor de todos os idiomas, de todas as línguas minoritárias. Ela é a favor de que elas permaneçam e não se excluam. Ao respeito sobre os seres humanos, o pacifismo e a divulgação da literatura de cada povo. Porque quando eu falo o meu idioma e a outra pessoa é obrigada a aprender o meu idioma, ela vem com uma dificuldade. Se nós dois falamos uma língua neutra, a gente entra com a dificuldade igual. Então eu transfiro a minha cultura, ele transfere a cultura dele, sem que eu tenha que impor a minha cultura, tá? E aqui os objetivos do Esperanto para a gente terminar, tá? Estreitar os povos, semear a compreensão,
preparar a concórdia, espalhar a solidariedade humana, reunir as criaturas, aclarar o caminho das nações, nutrir os ideais de fraternidade universal, traçar rumos novos à evolução da Terra e organizar a paz do terceiro milênio. Isso é uma mensagem recebida no Congresso de Esperanto, do 12º Congresso Brasileiro de Esperanto, e o espírito Abel Gomes. Você tem alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida sobre Esperanto? Alguma coisa que vocês queiram saber? Alguma curiosidade? Em termos de dificuldades para o aprendizado, existe uma maior no Esperanto? Não existe nenhuma dificuldade para ninguém? Como é que é isso? O aprendizado do Esperanto é o mais simples possível. Então, ele tem uma facilidade maior que os outros idiomas. Mas como toda a língua, tem que se praticar. Não adianta eu falar aqui com vocês, o idioma é fácil. É fácil, mas tem que praticar. É igual ao nosso bordadinho. Bordar é fácil, né? Mas se você não pegar ali na agulha e ficar ali bordando, então você não adquire a prática. Então é muito mais fácil de aprender do que qualquer outro idioma, mas tem que se praticar. Tem que ler todo dia, tem que praticar um bocadinho, entendeu? Mas que é mais fácil é. São só 16 regras, tá? 16 regras gramaticais, muito simples, mas tem que ter a prática, né? Igual eu falei com vocês viram ali o prefixo "ge", né? Aquilo ali não muda, são 16 regras que não mudam e aprendidas as regras, acabou. É só prática aumentar o vocabulário, né? Eu falei aqui duas palavras, eu falei patro, que é pai, né? Patrino, que é mãe. Então, essas palavras, elas têm uma especificação seguinte: todo substantivo termina em "o". Então, patro termina em "o", patrino termina em "o". Mas por que um é pai e o outro é mãe? Porque tem um sufixo aí que é o "in", que forma todos os femininos. Olha a regra, ó. Então, se eu falo, por exemplo, filho, é filo. Como é que é filha? Filino. Se eu falo gato, cato. Se eu falo gata, é catino. Então, o "in" é uma das regras e não muda. Então, é uma coisa fácil, você vai esquecer nunca mais. Duas coisas que eu falei. Todo substantivo termina em "o" e o feminino faz "in". Pronto, é isso. E o plural termina em "j". Todas as palavrinhas terminam em "j", que tem o som de "i". Então, são regras fáceis de aprender, mas que precisa da prática, né? Se a gente se dedicar um pouquinho cada dia ao Esperanto, rapidamente a gente consegue aprender. Aqui tem o trinômio, né? Evangelho, Espiritismo e Esperanto.